Gente, para pensar. Você lembra que Jesus Cristo foi esquecido pelos seus pais terrenos naquela peregrinação de retorno à sua cidade natal? E só de analisar que isso poderia ser evitado com uma simples conferência? Pois é, como crentes podemos pensar, saber alguma coisa, mas se não conferirmos esses pensamentos, poderemos ser presunçosos e estarmos errando drasticamente. Fique neste vídeo sobre presunção, nós iremos falar hoje. Olá, sou Aldenis Clemente e esse é o nosso canal onde abordamos temas diversos do campo da teologia, filosofia e cultura. Curta este vídeo, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro deste e de outros conteúdos que iremos postar por aqui. Segundo o dicionário, presunção é a tendência ou inclinação para supor algo como verdadeiro ou provável, sem evidências suficientes para apoiar essa suposição. É uma forma de julgamento prévio, baseado em conjecturas ou pressupostos, muitas vezes levando a conclusões precipitadas ou errôneas. Em termos práticos, a presunção é uma certeza sem bons fatos, é uma avaliação sem uma boa conclusão, é ser vítima de uma lavagem cerebral própria, é pensar de forma egocêntrica. Percebo alguns pensamentos presunçosos corriqueiros em nossa vida. Sou um salvo, certo? Em fé, realmente pela cruz, você se considera um salvo fruto de uma conversão verdadeira ou simplesmente você está convencido? Perceba que uma convicção de salvação pode se tornar algo presunçoso se não for avaliado devidamente. O próprio sou, ele é muito delicado quando relacionado a qualquer coisa no que diz respeito ao mundo espiritual, no mundo cristão. Quando dizemos ser alguma coisa, será que temos convicção? Não estamos sendo fruto das constantes mudanças de perspectivas que temos? Será que você escreve, ou pelo menos assina, tudo quanto você faz e crê que permanentemente você vai ser isso? Ou aquilo que você diz ser é simplesmente um pensamento presunçoso? Você lembra do fariseu e do publicano? O fariseu pensava ser muita coisa. Ora, ele estava envolvido com toda a religiosidade, cumprindo todos os ritos. Orar para ele era certeza de ser ouvido e falar o que ele bem pensasse. Isso não tem nenhum problema algum. Em contrapartida, o publicano tem um pensamento humilde e não se reconhece como nada, digno de absolutamente nada. Perceba que o presunçoso recebe apenas os aplausos, não alcança a espiritualidade, a eternidade. O publicano, por pensar não ser tanta coisa, mas humilde, ele desce, justificado. Se você parar para analisar, esse é um problema ético-religioso gravíssimo e veterotestamentário, desde o Antigo até o Novo Testamento. Jeremias 13, lá está escrito nas Escrituras, né? Escutai e prestai ouvidos. Não vos envaideçais, porque o Senhor falou. Só o fato de ser um povo escolhido, receptores de promessas e de tantas outras benesses, estarem em terra como eleitos do Senhor, Israel correu o risco constantemente de ter pensamentos presunçosos, vacilar, negligenciar, ser vítima de uma lavagem cerebral, ou seja, de conclusões próprias com relação à sua religiosidade. Tudo isso é presunção, não é se colocar fato e de direito como pessoas que têm um norte pelas Escrituras. O próprio profetismo em toda a Bíblia é sempre uma fala recorrente, refrescando a mente das pessoas a retornarem a um comportamento primeiro. É uma repreensão constante. Não é tanto, gente, oráculos com relação ao futuro. Mas se você observar nas Escrituras, o profetismo é muita repreensão, é uma volta para a lei. Eram comportamentos errôneos, pensamentos que estavam sendo contrários às Escrituras, uma forma de ser que não condizia. E vem ali os profetas recorrentemente tirando a presunção, o pensamento errôneo que as pessoas tinham constantemente na sua vida religiosa. E eu acho que o exemplo fica melhor ainda no Novo Testamento. João Batista está diante ali, situando ele, né, no contexto geograficamente, politicamente, teologicamente. Você vai observar que João Batista está dentro de uma religiosidade estabelecida em Israel, as facções ali, né, as divisões do judaísmo bem estabelecidas, o templo, uma certa parcimônia com relação ao Estado. Então, tudo isso favoreceu um tipo de religiosidade, como costumamos dizer, farisaica, apenas estética, apenas do visual. E João Batista, quando fala, quando prega, ele diz: por que vocês pensais ser filhos de Abraão? Vocês, em outras palavras, são alguma coisa, parafraseando. Saiba que Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Ou seja, as pessoas viviam uma religiosidade diante do seu estado social,
que eram extremamente presunçosos. Nos seus corações pensavam coisas errôneas. Então, eles estão ali, mas totalmente distantes de uma religiosidade que agradasse ao Senhor. Então, perceba que a própria pregação de João Batista inaugura um tempo de pregação, de confrontamento com o pecado, com a vida errônea, de um pensamento presunçoso do povo de Israel. Ah, somos filhos de Abraão, ou seja, há sangue de Abraão nas minhas veias. Eu nasci judeu, um judeu étnico. Eu sou escolhido por Deus, e tantos pensamentos presunçosos que fatalmente vai gerar um problema na vida, na devoção, no dia a dia. Ora, os apóstolos também advertiram a própria igreja com relação a isso. O próprio Paulo diz, portanto, aquele que pensa estar em pé, é melhor ter cuidado para que não caia, escrevendo aos Coríntios. Tiago, né? Eu vejo que Tiago é a carta contra a presunção, contra o orgulho, na verdadeira piedade, a verdadeira religiosidade, as obras que faltam, muitas das vezes, uma vida que se diz uma coisa, mas não é de fato, que pensa ajudar, mas não ajuda, e tantas outras questões. É uma verdadeira carta contra a presunção, contra o pensamento falso com relação à vida prática cristã. E então, como não pensar assim? Como não ser vítima de pensamentos presunçosos? O grande escritor A.W. Tozer diz: onde as obras de amor estão ausentes, a fé não está presente. Esse pensamento nos ajuda a abordarmos esse tema porque tudo precisa ter uma correlação coerente e bíblica. Ora, fé sem obras é morte. Onde há obras de amor, percebemos que a fé está presente. Onde falta obras de amor, percebemos que a fé está ausente. Então, tudo precisa ser feita uma boa correlação. Não podemos iniciar um pensamento e não fazermos aplicativos naquilo que estamos vivendo. E com a participação constante das Escrituras, avaliando comportamentos, ações. Então, não tem como desenvolvermos pensamentos ou conclusões precipitadas sobre si, sobre muitas coisas ao nosso redor, sem fazermos as correlações em nossas circunstâncias através das Escrituras. Então, é impossível viver uma vida que você não esteja com a correlação coerente com as Escrituras. Então, você pode pensar ser 300 coisas, mas que isso tem uma correlação bíblica que case com a realidade, com a verdadeira prática cristã esperada nas Escrituras. E aí vai uma dica muito interessante. Eu estou cunhando aqui um termo, né, sobre isso, que é neurônios afetados pelo Logos. Ora, se estamos falando de pensamento, todas as vezes que pensamos, os nossos neurônios, os neurotransmissores, as sinapses e tantas coisas que existem no nossa mente, quando começamos a pensar, nós precisamos desenvolver neurônios afetados pelo Logos. Logos, palavra, a verdade, o verbo, encarnação da verdade. Ser influenciado por uma ideia, estar sob efeito de alguma coisa, é mais ou menos isso que quer dizer. O que é um neurônio afetado pelo Logos? É tudo quanto eu venho a pensar, assim como alguém que tomou uma substância, ou que está ou com pouco sono, ou com muito sono, afetado por algo circunstancial, ou químico, biológico, ou um fator crucial na sua formação, durante sua vida, algo que todas as vezes que pensamos, estamos sob esse efeito. Então, ter neurônios afetados pelo Logos é pensar recorrentemente com o verbo, com as escrituras, com a palavra, ali conosco, formulando essas equações, esses pensamentos em relação à nossa vida. Vamos lá, exemplo prático. Penso sobre minha conversão. Naturalmente, eu não vou desenvolver um pensamento isentado das escrituras do Logos. Então, eu começo essa equação, penso sobre ser convertido, trago as escrituras para o campo, faço as relações, analiso minha vida, o meu ser, meu contexto, e aí eu posso, a partir disso, tirar conclusões verdadeiras. É isso. As escrituras dizem que a verdadeira conversão ela é acompanhada de mudança de comportamento, transformação do caráter, mudança profundamente interior, a circuncisão do coração. Se pensarmos ter fé, ora, o que as escrituras falam sobre fé? É o Logos influenciando os nossos neurônios na hora de pensar. E a gente vai descobrir que a fé é esse elemento fundamental de nossa conversão e que demonstra na prática a nossa vida com Deus. Lembra do próprio Tiago que diz, se diz que crê em Deus, diz o que o próprio diabo crê e estremece. Então perceba, não seja presunçoso, eu creio, mas até o diabo crê. O diabo, na verdade, é um bom teólogo, um dos melhores teólogos. Ele conhece as escrituras muito mais do que a gente. E nem por isso faz dele uma pessoa, uma entidade regenerada. Se pensarmos estar no caminho certo, Logos entra nos nossos neurônios e a gente começa a compreender o que é um caminho certo, segundo as escrituras. Por isso, gente, ao invés disso, em vez de pensarmos assim, de forma presunçosa, que nos venha a humildade.
A autocomiseração é o pensamento sobre si, não com miserabilidade, mas pensar de forma humilde, modesta sobre si mesmo, sem altos voos, pensamentos estrambólicos com relação a si mesmo, mas sempre pensamentos humildes. Essa disposição vai nos livrar de muitos problemas na nossa vida devocional, na nossa piedade cristã. Pense sempre ser o mínimo possível diante do todo. Quer ser o primeiro, seja o último. Pense ser alguma coisa, pense ser o pouco, o mínimo de tudo isto. Para pensar nisso aqui. Quanto mais eu penso ser digno do inferno, maior propensão tenho de me livrar dele. Quanto mais convencido posso me tornar, me envaidecendo que sou digno do céu, corro um risco de não chegar até lá. Reflete sobre isso. Aquele que se sente pecador, digno da sentença, mais e fortemente ele sentirá a necessidade do Salvador, do seu Redentor e de estar junto a ele, coberto com seu sangue, ao lado do advogado fiel. Em contrapartida, pensar de forma convicta e irresponsável estar no céu, garantido, sem uma convicção genuína, mas se garantir por estar pelos meios, simplesmente, poderá lhe tirar deste lugar. Nunca esqueça disso. Os judeus, por se considerarem sãos, negligenciaram Deus no meio deles. A sua presunção chegou a tal ponto, negligenciaram o Evangelho, a verdade, o caminho. Lembre-se de Nicodemos. Ele precisou negligenciar o seu pensamento presunçoso. Foi até Cristo, quis saber. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Seu pensamento presunçoso, religioso, não vai fechar essa conta. É necessário nascer de novo, uma nova mente para você, Nicodemos. Então, cristão, não pense assim. Veja esses exemplos, analise, pese essas coisas, pesemos nossas vidas espirituais diante de Deus. Não sejamos crentes presunçosos, soberbos, com uma autoestima sobre si mesmo, mas desenvolvendo uma convicção justa. Porque alguém pode perguntar, né? E aí, eu vou ser um crente sem convicção, ausente de certezas? Não. Você vai ser um crente com convicções verdadeiras a partir do momento que você coloca em xeque a sua vida e a forma como você pensa acerca de tudo no que diz respeito à vida espiritual. Adquirir uma conversão de salvação, na certeza de ser um pecador e na certeza do poder do sangue de Cristo, isso não é presunção, isso é convicção verdadeira nas Escrituras Sagradas. Então é disso que estamos falando. Então, convictos sim, mas nunca presunçosos e soberbos e fazendo com que isto nos dê uma folga, um relaxamento, um pensamento que é uma verdadeira lavagem cerebral e totalmente desprezível em todas as Escrituras. Então, desenvolvemos convicções verdadeiras, genuínas, com os neurônios afetados pelo Logos, para pensarmos corretamente acerca de tudo e principalmente de si mesmo. Deus te abençoe, muito bom estar com você até aqui. Curta, comente e compartilhe. Até mais!